Olá, olá! Então agora seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso Aroma Voice. E neste episódio vamos conhecer um bocadinho melhor o Instituto Português de Aromaterapia e a Liliana Santos. Então, eu sou a Liliana e sou a fundadora do Instituto Português de Aromaterapia e também formadora. O meu percurso na aromaterapia começou já há algum tempo atrás, quando fui mãe e quando decidi que de facto precisava ter soluções mais naturais em casa e que gostaria de substituir imensos produtos que todos nós utilizamos em casa e que são um bocadinho menos naturais, vamos lhes chamar assim. Então, nessa altura eu comecei à procura de ingredientes que fossem aqui naturais e que me pudessem ajudar de uma forma prática e simples a implementar rotinas naturais na minha casa e na minha família. Foi quando descobri que existiam os óleos essenciais e estando eu em França, o berço da aromaterapia, claramente que eu ia ter que conhecer os óleos essenciais, eu iria ter este encontro especial com a aromaterapia de qualquer forma em França. E efetivamente tive neste momento em que comecei a perceber que existiam óleos essenciais e que de facto não eram só aqueles cheirinhos que as pessoas na maior parte das vezes associam. São aromas naturais para a nossa casa, não era bem só aquilo. Então foi quando comecei a perceber que de facto os óleos essenciais possuem propriedades terapêuticas. Comecei a tentar perceber um bocadinho mais sobre isto, comecei a pesquisar mais informação em todo lado e mais algum, como se calhar a maior parte das pessoas que está a ouvir este podcast, e a realidade é que comecei a perceber-me que existe imensa informação em muitos lados, mas também imensa informação contraditória. A realidade é que comecei a tentar procurar algumas formações, assim de uma forma muito simples, alguns workshops sobre este tema. E foi quando comecei a perceber que existiam, de facto, muitas formações em França sobre a aromaterapia. Comecei a fazer algumas delas numa ótica de utilizadora, para tentar perceber como é que os óleos essenciais funcionavam efetivamente comigo e com a minha família, se de facto seria um ingrediente a guardar, se seria algo a guardar para utilizar na minha casa para sempre. E foi quando comecei então a fazer algumas formações. Fui fazendo estas formações, fui aprendendo cada vez mais e de facto esta paixão e esta vertente de querer saber mais que normalmente está aqui dentro de mim, fez com que eu quisesse saber um bocadinho mais ainda sobre a aromaterapia. Comecei a investigar ainda mais, comecei a ter acesso a outras formações e fui tirando então várias formações, até que quando dou por mim já tenho algumas formações que já me dão a capacidade de me tornar aromaterapeuta e de poder trabalhar com outras pessoas dentro desta área. Entretanto, tem alguns grupos de mães, como existem imensos no Facebook, como são quase como cogumelos num jardim, em que de facto comecei a perceber que existiam muitas mães interessadas nestas soluções naturais, que de facto elas também procuravam soluções naturais para as suas casas e para as suas famílias, mas também se calhar não encontravam assim de uma forma muito simples. E muitas delas nem sequer conheciam os óleos essenciais e então acabavam por passar horas e horas nos supermercados à procura de produtos que lhes pudessem ajudar a reduzir a carga tóxica dentro dessas casas. E foi quando comecei a partilhar com estas mães, de alguma forma, algumas dicas de como é que elas poderiam utilizar os óleos essenciais para colmatar essas dificuldades que elas estavam a sentir, que era a necessidade de ter que comprar 30 mil produtos para ter uma casa mais ecológica, mesmo numa primeira fase. Noutras situações, até algumas pediam mesmo ajuda para cuidar dos filhos, para situações esporádicas, situações do dia-a-dia que pudessem acontecer, como algumas constipações e coisas do género, em que não sabiam muito bem o que é que poderiam utilizar de uma forma mais natural possível com as suas crianças. Foi quando eu comecei a perceber que de facto estas mães, também tal e qual como eu há uns meses atrás, ou até mesmo há uns anos atrás, tinha a necessidade de procurar informação neste tema, elas também tinham, e elas também andavam à procura dessa informação, e eu tinha alguma informação que lhes podia passar, mesmo algumas experiências que lhes podia passar e transmitir. E foi quando comecei a fazer essa partilha de informação com estas pessoas. A realidade é que rapidamente me deparei com imensas famílias com quem eu estava já a trabalhar e já a ajudar neste sentido, e foi quando comecei então a ter mais interesse pelos cursos online e como é que eu poderia transmitir todo o meu conhecimento e experiência a estas famílias todas de uma forma possível e de uma forma prática para elas, que elas pudessem assimilar todo este conhecimento no seu dia-a-dia, nas suas rotinas, sem terem que passar horas e horas em frente ao computador a aprender o que quer que seja. E então foi quando decidi criar o meu primeiro curso online. A partir desse momento, a realidade é que as solicitações para entrar nos cursos cada vez eram maiores, cada vez tínhamos mais pessoas, cada vez tínhamos turmas maiores dentro destes cursos. Eu comecei
com os primeiros cursos, os famosos cursos Box SOS, que ainda hoje os meus alunos se lembram destes cursos e ainda falam neles, onde de facto eu dava soluções práticas e específicas a estas famílias para elas utilizarem. A minha ideia e o meu principal objetivo inicialmente era permitir que estas famílias pudessem ter soluções naturais e práticas e prontas a usar nas suas casas. Quando o filho está doente, não terem que estar a pensar: oh meu Deus, agora o que é que eu faço? Qual é o óleo que vou usar? Quantas gotas é que vou usar? De que forma? E qual é o óleo vegetal? Tudo isto era uma dificuldade enorme que estas pessoas sentiam, porque eu também já tinha sentido isso há algum tempo atrás. Eu sabia perfeitamente que era normal. E o que é que iria acontecer na maior parte dessas situações? Estas famílias certamente que teriam já óleos essenciais em casa, mas depois, quando fosse necessário utilizar, simplesmente não utilizavam, porque ou tinham que ligar à amiga, ou tinham que ligar a alguém, ou tinham que fazer uma pesquisa na internet, ou simplesmente tinham que estar meia hora ou 5 minutos, vamos dizer, a pensar o que é que seria necessário utilizar de forma segura na sua criança, e a realidade é que rapidamente acabariam por utilizar outras soluções menos naturais, por assim dizer, mas mais práticas e prontas a usar, que já tinham em casa das suas farmácias naturais. O que é normal, okay? E o que acontecia muitas das vezes era isto: o que eu pressupunha e o que eu ajudava estas famílias a fazerem era de facto poderem aplicar, poderem ter e construir e fazer as suas próprias sinergias, as suas próprias soluções naturais prontas a usar para cada um dos elementos da família. Bom, a realidade é que tivemos imensas famílias inscritas nos cursos Box SOS e que de facto estes cursos acabaram por ajudar imenso estas famílias a terem soluções práticas e prontas a usar em SOS ou até mesmo em recorrente, mas estavam sempre prontas a usar por cada elemento da família de forma segura e eficaz. E isto resultava muito, muito bem. Tínhamos turmas já bastante grandes, até que, entretanto, alguns dos alunos começaram a pedir formação, mas a nível profissional, porque procuravam informação e formação de forma a que pudessem juntar às suas atividades profissionais a aromaterapia. Não quer dizer que utilizar um óleo essencial com o filho em casa ou utilizar um óleo essencial com um cliente não seja basicamente a mesma coisa. Aqui a diferença que existe é que, de facto, existe toda uma conduta, existe de facto uma relação entre o cliente e o profissional, a nível da aromaterapia também, e para além disso existe todo o processo do aconselhamento, o processo da análise, da anamnese e também do aconselhamento. E isto é uma dificuldade real para eles. Até sabiam utilizar os óleos essenciais, efetivamente, com eles, com a família, com outras pessoas, mas todo este processo que engloba a profissão de um aromaterapeuta não estava bem definido na cabeça destas pessoas, e então elas procuravam formação a nível profissional e começaram então a solicitar muito este tipo de informação. E agora, como é que eu posso integrar os óleos essenciais e a aromaterapia na minha profissão? Como é que eu posso trabalhar com os meus clientes com a aromaterapia de uma forma profissional? Como é que eu posso fazer isto corretamente? Foi então que começamos a procurar formações que existissem em Portugal a nível profissional. A realidade é que percebemos muito rapidamente que a oferta formativa nesta área a nível profissional é mesmo muito reduzida ou praticamente inexistente. Na maior parte das vezes, o que era obrigatório quase era recorrer a outros países, a formações de França, formações de Inglaterra, formações dos Estados Unidos, algumas também em Espanha, mas a realidade é que existiam muito poucas formações em Portugal que pudessem então preencher esta dificuldade destes profissionais a utilizarem a aromaterapia nas suas profissões, no seu dia-a-dia com os seus clientes. Foi então que decidimos criar o Instituto Português de Aromaterapia. Na realidade, o Instituto Português de Aromaterapia veio aqui colmatar esta dificuldade e esta falta que existia, esta lacuna na formação dos profissionais em aromaterapia. Começamos então, logo do início, no momento do lançamento do Instituto, iniciamos uma turma de formação em aromaterapia profissional e foi então que iniciamos a primeira turma já com cerca de 100 alunos predispostos então a serem aromaterapeutas, a aprenderem mais sobre a aromaterapia para aplicarem nos seus ambientes profissionais, nas suas profissões. A realidade, e uma das coisas que eu me apercebi muito rapidamente, foi que a maior parte dos cursos que existiam em aromaterapia apenas focavam uma componente, que é a componente técnica. A realidade é que a maior parte dos cursos que existiam em Portugal ou não dentro da aromaterapia apenas focavam a utilização dos óleos essenciais de forma segura e eficaz.
E claro que é super, super, super importante ter em conta estes aspectos, ter em conta a boa utilização e uma utilização segura dos óleos essenciais, seja com o cliente, seja com a própria família. A questão aqui é que construir uma profissão apenas e só aqui neste ponto técnico não é suficiente, é importante muito mais do que isto. Existem imensos pilares que o aromaterapeuta deve ter em conta quando quer implementar a profissão de aromaterapeuta e não apenas e só o conhecimento técnico. E foi aqui que eu percebi que de facto o nosso curso estaria com todos estes pilares abrangidos e não apenas o conhecimento técnico. Dentro do curso de aromaterapia profissional, nós abordamos efetivamente toda a componente técnica, porque ela é imensamente importante. É muito importante saber o que é um óleo essencial, saber como é que ele é constituído, conhecer as suas moléculas químicas, perceber quais são as propriedades associadas a cada uma das moléculas químicas, perceber qual óleo essencial utilizar em que determinada situação. Mas, para além disso, nós também juntamos alguns módulos a esta formação que permitem também e capacitam estes aromaterapeutas a trabalharem também na área da cosmética, com o cuidado da pele, para além disso também na área das emoções e também na área com os animais. Neste caso, com cães e com gatos, que permitem estes profissionais poderem também trabalhar nesta área ou trabalhar com este tipo de cliente, caso seja necessário. Portanto, aqui temos a componente da aromaterapia a nível técnico, mas existe muito mais para além do nível técnico. Existe também o posicionamento do profissional, como é que o profissional vai trabalhar com estes clientes, qual a sua relação com o cliente, qual o seu código de ética, quais os seus valores, tudo isto é super importante. Para além disso, também é importante perceber como fazer uma anamnese corretamente. Quais são os princípios a ter em conta, quais são as questões a fazer ao cliente, de que forma é que fazemos, como é que compreendemos essas questões e como é que analisamos todas essas questões para depois então fazer um aconselhamento. E dentro do aconselhamento também é super importante perceber o que é que podemos transmitir ao cliente, o que é que devemos transmitir, como é que o devemos fazer e como é que vamos explicar ao nosso cliente como é que ele vai integrar a aromaterapia no seu dia-a-dia. E ainda para além do aconselhamento temos a prevenção. A prevenção também faz parte do aconselhamento, mas é super importante alertarmos o nosso cliente para questões de prevenção, para prevenir que situações semelhantes voltem a ocorrer. Para além de tudo isto, então, já com o conhecimento técnico, ainda abordamos a comunicação e a presença. Um profissional, por mais técnico que possa ser, por mais conhecimentos que possa ter, efetivamente também tem que ter clientes. É super importante ter clientes, é super importante perceber onde é que podem buscar esses clientes, quais é que são as famílias que de facto precisam de trabalhar com este profissional, quais é que são as famílias que o profissional se sente melhor a trabalhar, qual é a sua área de especialidade, qual é a sua área de paixão. Tudo isto é super importante. E então, neste curso, nós conseguimos integrar todas estas vertentes numa só formação em aromaterapia profissional durante 4 meses. 4 meses super, super, super intensos, mas que de facto permitem a estes profissionais implementarem e terem em conta todos estes aspectos que são fundamentais para qualquer atividade profissional, incluindo a aromaterapia. Neste curso nós claramente só focamos a aromaterapia, portanto vamos orientar todas estas questões inerentes a qualquer tipo de criação de negócio, juntamente com o conhecimento técnico e em conjugação com a atividade do aromaterapeuta. Portanto, durante 4 meses exploramos todas as vertentes de desenvolvimento pessoal e profissional do futuro aromaterapeuta. São 4 meses muito intensos, mas com uma taxa de sucesso e uma taxa de conclusão muito, muito boa. Posso orgulhosamente dizer que temos uma taxa de finalização, de conclusão de curso superior a 95%. Neste momento temos 135 aromaterapeutas que concluíram a sua formação e que neste momento já estão a implementar a sua profissão junto dos seus clientes, a ajudarem imensas famílias que até aqui não tinham profissionais a quem recorrer com uma formação semelhante e com qualidade. Neste momento, então, temos todos estes aromaterapeutas disponíveis para todas as pessoas que possam querer trabalhar com a aromaterapia de uma forma segura e que procurem um aconselhamento eficaz. Neste momento, então, temos dentro do nosso website, podem consultar em www.institutoportuguesaromaterapia.com. Temos lá todos os nossos aromaterapeutas. Para além disso, ainda temos um blog cheio de artigos com imensos conselhos práticos e objetivos de
de todos os nossos aromaterapeutas que contribuem para este blog e, para além disso, ainda conseguem ver no nosso website toda a nossa oferta formativa, assim também como todos os nossos produtos disponíveis na nossa loja. Se quiserem saber mais sobre o Instituto Português de Aromaterapia, podem consultar o nosso website, podem nos seguir nas redes sociais, estamos sempre disponíveis para poder satisfazer todas as questões inerentes a todo o tipo de utilização da aromaterapia e, para além disso, ainda temos o Clube da Aromaterapia para todas as famílias que queiram ter uma formação contínua na utilização dos óleos essenciais de uma forma prática e segura e eficaz nos seus dia a dia. Portanto, se têm interesse neste tipo de tema, estejam à vontade para entrar em contacto connosco e estejam à vontade para seguir o nosso podcast. Irei trazer imensos convidados onde iremos partilhar contigo várias dicas de utilização dos óleos essenciais e da aromaterapia no geral, tanto a nível familiar como a nível profissional. Eu quero mesmo ajudar-te neste percurso, com dicas preciosas para a utilização da aromaterapia de forma segura e eficaz e, sobretudo, prática. Podes visitar-nos então em www.Instituto Português Aromaterapia, onde terás acesso a todos os nossos artigos de blog, todos os nossos aromaterapeutas e à nossa loja. E então fica atento a este podcast, porque todas as semanas trarei então um convidado especial do mundo da aromaterapia diretamente até ti, para podermos falar mais sobre este tema que certamente fascina tanto a ti quanto a mim. Digo-te então até ao próximo episódio, já na próxima semana.